Papo com Futebolês. Oferecimento overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Casas Alves. Construindo sonhos com você. Fala pessoal, estamos começando mais um Papo com Futebolês neste sabadão, 13 horas depois do almoço, aquela vontade de dormir. Aguente aí, meu amigo, até o final que vai dar tudo certo. Hoje a gente tá no 11º episódio. Tá aí durando. Tá durando, viu, rapaz? Estamos indo bem, graças a Deus. Uma grande audiência, o pessoal tem assistido. Você que tá aí na sua casa, a gente agradece demais. Você que tá assistindo pelo YouTube também, nas redes sociais. Grande abraço para você. Hoje recebendo, Caio Costa e eu estamos aqui recebendo Juliano Camargo, executivo de futebol da equipe do Ceará. Vai bater um papo com a gente, vai conversar hoje aqui sobre essa temporada do Ceará, essa chegada ao futebol cearense. É um ano também muito peculiar. O Ceará estava acostumado, Juliano, a estar na Série A. Você vem num grande desafio para o Ceará. Queria primeiro dizer que você é muito bem-vindo aqui. Muito bom bater esse papo com você. Obrigado por ter aceito o convite. E já dizer isso, né? Que missão você recebeu em 2023? Boa noite, Caio. Renato, desculpa, Caio. Para mim é um prazer estar com vocês. Um programa que tem tido aí bastante repercussão e trazido bastante convidados de bastante expressão. Então é um prazer estar com vocês, tá? A gente já começa falando como é que foi para chegar aqui ao Ceará. A gente teve um dos primeiros programas, o Robson de Castro, ex-presidente do clube, falou que participou um pouquinho disso, mas... Falou aqui, né? Falou aqui, disse até que foi um pouquinho malandro nessa negociação. Mas assim, como é que chegou o convite? Primeiro momento e depois a hora de fechar com o Ceará, o que te levou a aceitar vir trabalhar no Ceará? Primeiro... o contato veio através do Albeci, né, que é o nosso diretor de futebol. Ele me ligou e aí conversei com ele, conversei com o João Paulo. E, a priori, eu não viria, porque eu tinha contrato com o Criciúma. E não dava para aceitar sem antes conversar com eles. Então, eu pedi um tempo para conversar, para pensar. E aí, fiquei de dar um retorno mais tarde. Sendo bem sincero, não era a minha preocupação, não era o Ceará, eu recusar ou não vir para o Ceará, porque é indiscutível o tamanho dessa equipe, a proporção que nos leva, né? Mas eu tenho uma dificuldade enorme de desvincular. Isso não é aqui com o que aconteceu com o Criciúma, sim. Outras equipes, o Sampaio Corrêa também tinha dificuldade, e aí chegou no final da noite, eu falei que eu não ia permanecer lá no Criciúma, e aí o Robson me ligou, era 11 horas da noite, e falou, não, cara, você sabe, o cavalo está passando, você vai deixar... a gente tem grandes objetivos no clube, infelizmente... O clube foi rebaixado, mas eu não tenho dúvida que a gente vai voltar e vai estar na Série A tão breve. É um grande desafio para você e o Ceará está precisando de você nesse momento. Acho que o departamento de futebol analisou, né, viu o teu currículo, viu a maneira que você trabalha e eu acho que você pode ser importante nesse processo. Então, venha conosco. E aí eu acabei... pensando melhor e aceitei o convite e estou aqui para esse desafio e muito feliz de ter aceito. Ele confidenciou para a gente aqui, tá no ar, tá no YouTube aí, né? Quem quiser acompanhar. Ele falou, rapaz, menti pro Juliano, disse para ele que ia ficar e não ficou. Rolou esse papo mesmo assim? Ele falou, Juliano, venha que eu vou ficar, teve isso? Ele falou que eu sabia do momento que estava passando o clube, mas a gente eu não tinha ideia nenhuma que... O tamanho da pressão, de tudo. Ele falou, inclusive... O tamanho da pressão, quando eu falo, obviamente, você sabia que é o tamanho da torcida do Ceará. Estou falando do momento que o Robson individualmente estava... O problema político do momento eu não tinha noção. E ele falou, tranquilo, aqui nós não temos problema, tá tudo ok. Tá tudo em paz. Vamos tocar e realmente só depois que eu cheguei que eu tive a noção como que estava, né? Mas, assim, você lidou bem com isso, assim? Não, zero. Eu só tenho que agradecer, porque é uma grande oportunidade, realmente. Eu sabia
o tamanho que era o Ceará e a proporção que poderia me projetar também. Então, eu muito feliz pelo convite e também de ter aceito. Muito feliz mesmo de ter conquistado já algo para esse clube gigante que é o Ceará. Quem chega num lugar novo, assim, você falou aí da questão de cheguei e não tinha noção do problema político, principalmente com ele, com o Robson, né, presidente. É, aí você vai se ambientando, chega no lugar, pega as informações, olha o contexto, vê com os próprios olhos. Como é que foi a tua impressão do Ceará que você recebeu, que você chegou aqui? Era um time que vinha de rebaixamento e tudo mais, mas como foi a tua impressão do Ceará? Hum, Na verdade, assim, primeiro eu achei que o trabalho que o João Paulo fez naquele momento foi fantástico, porque tinham vários jogadores remanescentes da Série A e precisava se fazer uma engenharia toda para readequar eles ou manter uma base para o ano. Então, o João foi muito bem, conseguiu fazer bons negócios com jogadores, vendeu jogadores e eu acho que a base que ficou dentro de uma realidade, a gente sabe que é uma herança ainda de Série A, mas é um bom para a Série B, seria ótimo. Então, a gente tinha uma espinha. E aí a gente começou a pensar o que a gente gostaria, né? Qual era o objetivo para o ano, os objetivos, e aí sim pensar nas peças, no modelo de jogo, pensar em comissão técnica, e aí a gente iniciou esse trabalho. Mas as impressões foram as melhores, porque em termos de estrutura o clube não tem nem o que falar, é disparado o melhor clube, eu acho que em termos de estrutura da Série B já tem os departamentos do Ceará muito bem organizados e te dá totais condições para você desenvolver o que você precisar. Então, assim, os clubes que eu trabalhei e bons clubes, que por exemplo, o Criciúma tem uma estrutura espetacular, mas não estão equipados como o Ceará equipou os departamentos. Então, em termos de estrutura, muito bem. O Ceará até virou um meme por conta da narração do Bruno Cantarelli na Copa do Brasil, a história da reconstrução do gigante, mas brincadeira à parte, quando você vê no rebaixamento, você está no processo de reconstrução, recuperar alicerces, voltar a ser mais competitivo. E o Ceará começou o ano, apesar de ter tomado logo uma trauletada do Ferroviário, que foi uma pancada para um segundo jogo da temporada, mas eu acho que também dizia muito que o Ferroviário estava bem, as pessoas também não já testificaram isso na hora, mas o Ceará faz um começo de ano muito competitivo. Encara de frente o maior rival, que vive o maior momento da sua história, com cota de Libertadores e tudo, ganhando jogos, disputando o título do Campeonato Cearense, levando a melhor na Copa do Nordeste, ou seja, foi uma temporada, quando a gente faz aquele recorte só do Clássico, das mais equilibradas, com o Ceará até em números brutos levando a vantagem. Surpreendeu um pouco a rapidez que o time conseguiu, pelo menos, nós vamos ser competitivos. Se vai ser em tiro curto ou tiro longo, vai se ver no resto da temporada. Mas aquele começo de temporada de estadual e Copa do Nordeste, quando um time chega às duas finais e ganha uma delas, ele é competitivo ali. Surpreendeu a velocidade que o time conseguiu ser competitivo ali? Eu de verdade, eu fiquei assim, muito feliz com isso, porque o nosso trabalho era dar peças, era montar esse elenco, e eu acho que muito se passa por isso, mérito dos atletas, porque com pouco tempo. Tanto é que o primeiro revés que a gente teve, a gente sabia que o Ferroviário estava na frente com um tempo já de trabalho. E esses jogadores que eu acredito demais, eu acho que a gente tem muita qualidade, tanto é que os números foram muito bons, né? Em 5 Clássico Reis, a gente ganhou 3, empatou 1, só perdemos 1. Eu acho que isso já mostra. O Sport, que era o time da temporada até, tinha 2 derrotas para o Ceará. Então, assim, eu já mostrava que a gente tinha muitas condições de fazer um grande ano. Surpreendeu a gente ter, nas expectativas nossas, não era título de Copa do Nordeste, não era. A gente gostaria, sim, de ser competitivo. Então, chegar a uma final do estadual e ser competitivo com o rival era uma das metas nossas. A gente fez isso, infelizmente, não fomos campeões. Mas tiramos
O rival Série A, na Copa do Nordeste, eu acho que o campeonato mais difícil depois dos brasileiros é a Copa do Nordeste. Então, assim, com 2 times de Série A, com o Sport, com o Vitória, com... Nossa Senhora, muitos clubes grandes e a gente teve uma conquista fantástica. Eu acho que também vai trazer um ônus, que é essa expectativa para a Série B, que é, na verdade, um objetivo nosso da temporada, é conquistar o acesso. Mas também nos dá uma expectativa e que a gente possa ser competitivo e buscar algo a mais, né? Então, eu em relação ao nosso elenco e os objetivos desse início, acho que foi muito bom. Nesse meio de campo, Juliano, aconteceu muita coisa, né? Assim, o Ceará venceu a Copa do Nordeste, né? Mas nesse meio teve troca de treinador, teve mudança de comando, o que não é uma coisa muito habitual, porque tem um olhar frio. Se você for olhar o Ceará de fato, eliminou o Fortaleza na semifinal, fez 3 gols no Fortaleza numa semifinal de Copa do Nordeste, não é pouca coisa. Venceu o adversário CRB, né? Adversários também ali. E aí, a minha provocação a você é, em nenhum momento, eu posso dizer assim, pelo que a gente acompanha, às vezes um feeling de rede social, de conversa com um amigo, com gente de que vai ao estádio, é que o torcedor do Ceará que vinha com esse sentimento carregado de um rebaixamento, de um ano, na verdade, muito ruim, 2022, né? Não é só o rebaixamento, foi o ano O todo. ano todo foi ruim. Então, O Ceará torcedor foi bem... eliminado pro Iguatu, eliminado pro CRB. Foi um ano bem complicado. Parece que esse começo, ainda que com bons números, não trouxe esse alento, essa esperança. Vocês sentiram isso também? Pô, a gente tá ganhando, tá indo pra final e ainda assim batendo, levando porrada. Mas a gente também tinha uma crítica interna, né? Não era só também da diretoria, junto com a comissão técnica, a gente sabia que precisava de evolução, porque a gente sabia do nosso objetivo maior, que era a Série B. Então, a gente tinha essa preocupação de evoluir isso. E a gente acabou derrapando em algumas coisas e aí optamos pela troca, porque a gente acredita que precisava de evoluir, elevar o nível, porque senão não chegaria aos objetivos do ano. Então, por isso, optamos em trocar. Mas dava um alento que os resultados que a gente estava conquistando tinha qualidade, esse elenco, e a gente precisava de um pouquinho mais de performance. Essa era a verdade. A gente precisava performar melhor, a gente estava conseguindo resultados, mas a performance não estava vindo de acordo com os resultados. A gente talvez tem que gastar um tempinho maior até para explicar, né, para o torcedor o que é performance, qual é a relação de resultado com performance. A gente vai para nosso primeiro break aqui, né, conversando com o Juliano. Daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês. Pausa no papo aqui com o Juliano para a gente falar da Overbets, a empresa que está sempre com a gente, patrocinadora oficial do Papo com o Futebolês. E, obviamente, a gente sempre lembra, julho é o mês que você pega a sua grana e vai atrás de fazer uma grana extra, de colocar ali os meninos para passear, levar a garotada para o shopping, para comer uma pizza. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa e tem que aproveitar que já está no finalzinho do mês, mas ainda dá tempo de tirar uma graninha extra por fora aqui na Overbets. E como é que você faz, Caião? Você pega R$1. R$1 já dá para começar a jogar. Você já pode jogar, claro. Quero colocar 100, 1.000, fica à vontade. Aí a sua grana é o seu limite, mas com R$1 você já pode colocar, bem fácil, usando o Pix para mandar o dinheiro, pegar o dinheiro de volta com tranquilidade, com confiança, com segurança. E aí você coloca lá nas plataformas e tem várias maneiras de você ganhar dinheiro. Você pode apostar em futebol, principalmente. Brasileirão tá rolando, Copa Sul-Americana, Série B, Série C, Série D, todo tipo de jogo imaginado. Os amistosos na Europa agora também vão estar disponíveis para aposta, mas tem uns joguinhos também, né, Renato? Tem uma maneira bem mais rápida, através dos cassinos e também do foguetinho. Não sabe o que é? Dá uma olhada no perfil da Overbets. E para você se cadastrar também é muito rápido, muito prático. Só você acessar o site da Overbets, entrar lá, fazer seu cadastro rapidinho, você já tem a possibilidade de começar a jogar seu dinheiro e trazer dinheiro de volta para o seu bolso nesse mês de julho, nesse final do mês de julho, tá bom? Então, como a gente sempre fala, jogou, deu green, vem buscar o seu din-din.
A gente volta já com o Papo com Futebolês. Estamos de volta com o Papo com Futebolês, falando das Casas Alves. Mês de julho é mês das reformas, daqueles reparos que a gente faz em casa, e nada melhor do que contar com as Casas Alves, que tem sempre ótimas ofertas para você. Nesse mês de julho, mais uma novidade, mais uma grande oferta para você que está precisando aí fazer esses ajustes na sua residência. Esse mês de julho, mês do porcelanato e também das bacias sanitárias, ótimos valores, vale muito a pena conferir. Vai lá na loja do centro, você acompanha todas as novidades, quem sabe, né, faz uma grande compra e uma ótima reforma também. Então, não perde tempo, ótimo atendimento nas Casas Alves, o melhor que você vai encontrar aqui em Fortaleza e também na região metropolitana. Venda para todo o estado do Ceará, tá bom? Então, como a gente sempre fala, pensou em construir ou reformar, vai nas Casas Alves. Casas Alves, construindo sonhos com você. De volta aqui com o Juliano, a gente parou o primeiro bloco, Juliano, falando exatamente sobre isso, essa relação de performance com resultado. Havia você falou que internamente vocês tinham esse senso, né? Essa autocrítica, né? Havia esse entendimento de que o time não estava jogando bem? Porque performance, para explicar para quem talvez não está muito habituado com os termos, é isso. O time não estava jogando bem. Ganhava, mas não conseguia jogar bem. Exato. Só te interrompendo, e o João Paulo, presidente, chegou a falar não só a questão de jogar bem, como jogar bem, né? Característica de jogo do Ceará, que dizia que o Ceará tinha que ter uma outra característica e isso teria sido motivação para a troca. Na verdade, os resultados é negável, que a gente foi muito bem, né? Principalmente nos clássicos, até aquele momento, e chegamos à final, fomos muito bem. Era assim, às vezes fazia 2, 3 jogos ruins e um jogo bom. Então, a gente precisava melhorar isso, conseguir ter um padrão de jogo que a gente não conseguiu ter. Ter um jogo mais equilibrado, sofrer menos, agredir. A gente até tinha números bons ofensivos, mas defensivamente a gente sofria muito. Então, a gente conversava isso com comissão técnica e tentamos de tudo e achou que já não conseguiria tirar mais. Então, por isso que a gente optou e, assim, um risco gigantesco, porque a gente acho que fez muito bem o nosso papel, que é blindar, assim, comissão técnica, os atletas, saber não externar de uma forma pejorativa, sei lá, o que está acontecendo e reforçar as coisas positivas, mas tanto é que houve uma surpresa, assim, acho que para a maioria do torcedor do Ceará, a troca, porque os resultados estavam vindo e a gente acredita que com a melhor performance, você está mais próximo do resultado. Eu até acho que a demissão do Mourinho, pelo mau começo na Série B, para mim não foi tão surpreendente. A questão foi mais o fato de ter um jogo de volta de final de Copa do Nordeste pela frente. Porque os 2 primeiras rodadas da Série B, mas foram só 2 primeiras rodadas, você vem de perder um título e 2 pancadas muito fortes, 2-0 para o Ituano, 3-0 para o Guarani. Uhum. Mas como é que vocês chegaram no consenso do Barroca? Porque quando a gente pensa em Série B, você pensa num campeonato longo, seriam 36 rodadas, e o Barroca não tem no histórico dele conseguir ficar tanto tempo, até mesmo nos melhores trabalhos dele. Ele quando ele subiu o Atlético Goianiense, ele não passou 35 rodadas no Atlético Goianiense. Antes de responder, antes que eu esqueça, Renato, olha aí. Esse é um brinde nosso. Pessoal, Caio. Opa, tá muito maluco. Obrigado. Posso abrir vocês? aqui? Posso? Fique à vontade. Vou abrir aqui, viu, Caio? Abra, porque precisa abrir as duas, né? Olha só, deixa eu ver aqui. Olha aí. Rapaz do céu. Você tá sentindo o Galvão Bueno no Bem Amigos. Eu tava demorando para entregar, porque eu tava oficial do Ceará. quase ficando com ela, porque essa camisa é linda. Você tá... Produtos oficiais aqui, ó, do Alvinegro de Porangabuçu, do Vozão. Essa aqui, bonita, viu? Camisa bonita do Alvinegro. Obrigado, viu? Obrigado pela... E camisa de título, né? Que, curiosamente, ela tem um modelo parecido com a do outro título de Copa do Nordeste do Ceará, de 2015. Título, só pra... A gente tá com a camisa aqui atrás, já do Richard, né? Que ele trouxe aqui um dia após a final. Tá aí a camisa também do... E uma camisa dos anos 80 também do Ceará. A camisa mais retrô também. Obrigado pela... Até pra dar uma moral pro Alvinegro aí, ó. A gente ganhou, viu? O presente do Vozão, viu? Valeu, gente. Então, falando até perdi Não, como é que vocês chegaram ao consenso do Barroca? Na verdade, o nome do Barroca já era
era um nome antes até do Gustavo. Só que naquele momento o Barroca estava com um contrato com o City, e aí a gente acabou não evoluindo. Mas, assim, a gente conhecia o trabalho de dia a dia do Barroca, trabalho de muita organização, com muito conteúdo, e isso a gente acreditava muito que esse tipo de trabalho, com o elenco que a gente tinha, ia conseguir ter a performance, evoluir no potencializar esses atletas, né? E aí a gente optou por trazê-lo, porque também já tinha experiência na Série B, com acesso ao Atlético Goianiense e com o Bahia, e a gente sabia que poderia ter um ganho com ele. Só que a gente sabe, né? Futebol não é do dia para a noite, a gente precisa de tempo, né? E neste caminho a gente também, e principalmente pelo fato dos resultados dentro de casa, trouxe o fato da gente não ter dado continuidade com ele e optado por uma outra troca, né? Eu tenho algumas perguntas em relação a esse assunto. Uhum. O primeiro é o Morínigo, ele assim, talvez em tão pouco tempo ele deixou de todo mundo elogia o Morínigo também, né? Todo mundo que fala do Morínigo, mas exauriu, assim, foi desgaste interno, os jogadores não rendiam mais aquilo que ele pedia. Qual foi a conclusão que vocês chegaram que era assim, beleza, eu entendi que é a parte da performance, mas o Morínigo não tinha mais de onde tirar? É a primeira indagação. A gente entendia isso já. A gente precisava de uma equipe mais equilibrada, principalmente na questão defensiva. E isso a gente não estava conseguindo ter, não evoluía. Vocês chegaram a falar, conversar? A nossa relação, e assim, eu tenho ele como um amigo hoje, o máximo respeito por ele. Conquistou, ele um cara que chegou em final de Libertadores, seleção paraguaia, conquistou aqui acesso com Curitiba. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu encaixar essa parte defensiva. Era claro isso. Muito claro. E a gente falava isso diariamente nas conversas internas com comissão técnica, discutia com os auxiliares, uma maneira de tentar, mas não conseguia. E aí, por isso que não teve desgaste nenhum. Nada. Problema pessoal zero, né? Zero. Até Zero, isso surgiu, né, na época, né? Zero. Tanto é que a gente tem ótima relação. Ele postou a medalha agora, né? Nada mais justo, por sinal, né? De campeão da da Copa de do Nordeste, campeão. campeão. Assim. Sim, claro. O Barroca teve o mérito de estar lá na final e tal, mas o trabalho claro. é muito do Eu acho do que nada mais também. justo da gente ter feito isso, porque ele realmente foi campeão. Como atletas que participam e às vezes ficam fora do último jogo, não deixaria de ser campeão, né? E ele teve parte de 99% da campanha. Antes do Barroca tiveram outras possibilidades? Será pensou em outros nomes? O Barroca era uma questão também de opção no mercado, assim, mercado mais restrito? Não, eu acho que como ele já era um nome de consenso antes, então, como ele estava livre no mercado, entrou em contato, ele aceitou de cara e a gente evoluiu neste nome. Foi isso. Foi bem rápido, inclusive. No trabalho do Barroca, logo quando ele chega, era um contexto maluco de final. Era um jogo em Natal contra o ABC, final de Copa do Nordeste, depois Campinas, um jogo 11 da manhã, para depois começar a ter um campeonato relativamente normal. E o Barroca passou um tempo batendo na tecla que eu quero o jogo contra o Criciúma, preciso do tempo do jogo contra o Criciúma. Era uma semana para ter o jogo contra o Criciúma. Teve a semana, o time volta melhor. O time ganha do Criciúma, ganha do Londrina, faz uma sequência mais positiva. Estou te perguntando isso porque depois vai vir data FIFA, que é o momento de maior respiro que a temporada tinha. Perfeito. E se imaginava o time voltar com melhor qualidade, não só de pontuação, mas o time de fato entrar numa briga por G4 naquele momento. Em nenhum momento se imaginou que o Barroca pudesse sair ali. E segundo, foi um susto quando o time volta e joga o que não jogou contra Sampaio Corrêa e contra Avaí? Foi. E, na verdade, sim, em momento algum a gente pensou em trocar antes. Não pensamos isso. Uma coisa ela é bem certa. O Barroca ele chegou muito questionado. Eu nunca vi uma rejeição tão grande
Eu ficava pensando o que ele fez, e isso a gente já conversou, nós dois ainda. O que aconteceu? Porque Ele sentiu essa rejeição? sentiu. E eu também, até porque ele estreou com vitória, e eu até entendo isso, tá? Porque a troca, eu acho que causou uma surpresa, e aí, vocês tiraram o Gustavo, final de campeonato, e talvez não fosse esse o nome que o torcedor gostaria. Então, acho que isso, já que vocês estão fazendo isso... Essa Vocês troca. estão fazendo esse movimento ousado, por que vem com o Barroca? E a gente acredita muito no processo, no trabalho. Era isso. E eu tenho convicção que ele é um excelente treinador. Ele é muito bom treinador. Então, eu acho que não me arrependo de nada da gente ter ido para essa linha. Não me arrependo. Mas, infelizmente, pelo fato dele já vir muito questionado, a gente teve, antes da parada, uma sequência de 6 jogos, 5 vitórias. E ele era questionado. Depois nós perdemos um jogo que foi do CRB, antes da parada. Só que aí também... Aí entra aquela questão dos jogos em casa, né? Que, por exemplo, dessa sequência, o Ceará ganhou um jogo contra a Chapecoense, que foi uma coisa horrível, né? O jogo foi muito ruim. Muito ruim. Nós perdemos jogos em casa e o que a gente ganhou, muito mal. Então, assim, para mim, eu acho que a gente não conseguiu achar o time da maneira de jogar. Eu acho que isso é o que mais... Porque o torcedor, ele se identifica demais com o que ele está vendo. E a maneira que a gente estava jogando não era o que o torcedor gostaria. Então, acho que isso pesou muito, o resultado não veio. A gente teve um aproveitamento de 33% em casa. Então, não tinha como sustentar. Então... Eu estava dando uma olhada aqui nos jogos do Ceará. Desde que o Barroca assumiu, ele estreia contra o ABC. Isso. Aí a vitória contra o ABC, derrota para o Sport, empate contra a Ponte Preta, derrota para o Vitória. Em casa, 2-0. Isso. Já começou a vitória aí. Contra o Tombense no PV. Aí vem a melhor sequência dele. Criciúma fora, Londrina fora, e perde para o Novo Horizontino em casa. Depois de novo. dois jogos. Vence a Chapecoense, que a gente aqui internamente, né? Internamente assim, no programa a gente falou, o Ceará venceu, mas foi... Não convenceu. Foi bem sofrido o jogo. Aí ele vence o Atlético Goianiense fora por 3-0. Depois vem CRB, a derrota em casa de novo. E aí vem a pausa, né? E aí vem a pausa contra o Sampaio e Avaí, que são os dois últimos jogos. Aí tem um time que também, pra gente internamente, porque nós tivemos na temporada alguns momentos que a gente foi muito questionado em relação ao elenco. Sim. A gente bateu muito aqui. No primeiro terço desse semestre aí, se falava muito que o Ceará só tinha 11 jogadores. Os jogadores que entram não conseguem. Então, assim, para mim, fica muito claro que a organização, que a gente precisava evoluir nesse aspecto, porque a gente não conseguia elevar o nível da equipe com as trocas. Quando o Barroca chegou, ele trocou 7 jogadores que eram titulares, eles foram para o banco. Então, isso mostrou... E a gente vem numa sequência muito boa. Tanto é que chegamos a essa sequência aí de 6 jogos, 5 vitórias. Com essa troca, com 7 jogadores que eram reserva, viraram titulares. Então, mostrava que o nosso não era o problema do elenco. Era um problema que a gente precisava realmente potencializar a equipe como um todo. Isso assim, a gente começou a ficar mais de olho no que a gente estava fazendo no dia a dia, como equipe, e um pouco menos com relação aos atletas. A gente confiava realmente que os caras davam conta do recado. Como deram. Eu não posso, de maneira alguma, chegar numa final de estadual, sendo competitivo com o rival, que é Série A, for campeão da Copa do Nordeste, e ainda questionar, achar que esse elenco não tem condições de ser competitivo e de buscar algo até de título numa Série B. Eu não consigo, de verdade. A gente precisa ter uma consciência disso, saber que foi uma reformulação, é um ano super difícil, nós não podemos assumir toda a responsabilidade do que aconteceu em 2022, né? Com a equipe
eu não quero falar do que eu não estava, mas eu vou os resultados com a equipe de Série A, com o orçamento que tinha, com os jogadores que estavam aqui, não conseguiu passar para uma semifinal de estadual, não chegou nas quartas da Copa do Nordeste, e aí ele combinou no rebaixamento. Eu acho que a gente está representando muito bem o Ceará em 2023. Eu acho que eu não consigo pensar de forma diferente. A gente dedicação 24 horas e preocupado e sabendo que a gente tem um grande desafio, que é a Série B, mas a gente acredita muito que no final, em novembro, a gente vai estar entre os 4 e, se puder, campeão. A gente vai continuar. O Juliano falou de elenco, né? E elenco leva a contratação, reta final, de janela e tudo mais. Mas vai ficar para a galera que está no YouTube, né? A gente vai se despedindo de você que está na TV. Então, muito obrigado por acompanhar o programa até aqui. Tem muita coisa ainda para a gente conversar com o Juliano. O papo tá ótimo, então vem com a gente. Para você que está só na TV, grande abraço e até o próximo sábado. É isso, Juliano. A gente continua aqui no YouTube. Tem muita coisa ainda para a gente conversar. E esse é talvez um assunto de muita ansiedade. Eu sei que você que trabalha com futebol diariamente deve ouvir. Por onde você passa, o pessoal... Rapaz, vai trazer ninguém, não. Vai contratar, dia 2 está chegando, a janela... Traz um lateral. E aí, cadê o camisa 10? Você disse que tem uma pergunta sobre contratação. Não, eu quero perguntar... Mas deixa só... Vai lá. Eu entendo, Juliano. E aí, assim, aqui tá num bate-papo bem franco, bem tranquilo também. Eu sei que às vezes a gente da imprensa pode ser um pouco chato e tudo mais, mas tem algumas perguntas que são necessárias. Eu imagino até a oportunidade que a gente tem de conhecer um pouco mais a ideia de vocês, né? Eu sei que um dos trabalhos, e você falou aqui, blindar, você não expõe, né? Você preserva e tudo mais, eu entendo perfeitamente isso. Você não vai dizer que, eu não estou dizendo que mas ainda que fosse, você não vai dizer, é uma desgraça, é uma lástima, você não vai dizer isso, e eu também não acho que seja. Mas há de fato uma confiança de que esse elenco, do jeito que ele tá, ele pode performar melhor, ele pode entregar mais do que ele tem entregue, e com esse elenco o Ceará tem potencial para chegar na Série A do Campeonato Brasileiro? Não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho convicção e tenho certeza que isso vai acontecer. A gente tem muito potencial dentro do nosso elenco. Eu faço esse exercício diário e a quantidade de jogadores com passagem em Série A, jogadores que performaram muito bem na Série B. A gente trouxe jogadores de Série B mais e muitos jogadores de Série A, com resultado. Então, a gente tem jogadores bicampeão da Série B, o Chay bicampeão consecutivo, vários, né? Trouxemos jogadores agora, Orejuela, Série A, o Paulo Vitor estava na Série A, o Sidney, que chegou agora, jogador com 10 anos de experiência, acabou de ter o acesso da segunda para a primeira na Espanha. Vários jogadores remanescentes, são 8, que estavam na Série A ano passado. E Bissoli, Série A, 14 gols na Série A no ano passado. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente pode tirar muito mais dele. Agora, a gente vai precisar um pouquinho de paciência, porque o treinador acabou de chegar com uma ideia de jogo. E eu acredito bastante nessa ideia. E a gente, com calma, a gente vai conseguir estar performando e tendo os resultados necessários. A gente tem mais 22 rodadas ainda até o final. Nem ainda chegou ao segundo turno, né? Então, a gente está muito confiante que vamos aproximar agora do G4 e aí, a hora que entrar, não vai sair mais e vamos atingir o objetivo. O Juliano fala 22 rodadas porque a gente está gravando um dia antes do jogo contra a Vila Nova, né? Então, assim, só para contextualizar a galera que está acompanhando. Mas como é que o Ceará trabalha com a janela? O que é que eu quero dizer nesse sentido? Foi uma coisa chegando mais perto. Eu sei que quando um time... Na janela, já é o terceiro treinador do Ceará no ano. O mundo ideal seria que fosse o mesmo treinador que pegou o time lá em janeiro. Concordo. Que aí vai diagnosticar talvez melhor as carências e tudo, mas a gente sabe que o mundo ideal do futebol é quase que utópico, ele dificilmente acontece.
Mas como é que o Ceará trabalha? A janela a gente sabe que abre no começo de julho. Mas vocês já vinham monitorando muita gente? Já tinham diagnosticado o que é que precisava? Já tinha feito, inclusive, esses contatos? Que às vezes, na brincadeira que a gente fez aqui, que o torcedor reclama, o torcedor às vezes reclama mais, não é nem do nome, é da demora a chegar, tendo visto que existe uma janela. Eu costumo falar aqui no ar, Juliano, que é o seguinte: o futebol brasileiro está aprendendo a entender que existe janela. A gente sempre foi acostumado a ter aquela história de data de inscrição. Era, sei lá, 30 de setembro. E aí o time podia fazer um monte de bobagem, mas contratava um monte de jogador durante lá até conseguir acertar. Dessa vez, não. Se você não faz um time minimamente decente pro começo do campeonato, você só reforça da virada do turno. E se não acertar na virada do turno, vai ser 18 jogos sem poder contratar. Mas como é que o Ceará faz esse monitoramento? Se já tinha sido feito, se é uma coisa mais para o mercado interno, se olha para o mercado do exterior também. Eu sei que você chegou, o clube já tem um departamento de análise de desempenho há muito tempo, você chegou agora. Eu sei que ainda vai ter um entrosamento maior nesse aspecto. Mas como é que foi feito, pensando principalmente, não falo nem de janeiro, que janeiro vem o baque da queda. Estou falando dessa agora para as restantes da temporada. Na verdade, a gente já vem monitorando e todas as competições para saber jogadores com características, né? E aí a gente vem jogando e vendo que peças pontuais ou que posições pontuais a gente precisava de reforço. O que a gente também fez é porque, como a janela se fechar, não tem, é o que você tem agora, você vai ter que ir até o final. A gente teve, por exemplo, problema de contusão, né? Nesse primeiro semestre. Por exemplo, a gente perdeu o Formiga por um tempo, só estava com o Danilo. A gente perdeu o Michel por um tempo, só estava com o Varley. Então, assim, hoje aí a gente entendeu que esse risco a gente não poderia correr mais. Então, a gente trouxe, nessa posição, nós temos 3 hoje. Nós estamos com jogadores à disposição, né? Um número até maior. Michel, Varley, Orejuela, Danilo, Formiga e o Paulo Vitor, que foi apresentado hoje. Na zaga, mesma coisa. Nós tivemos problema com o Luiz, nós tivemos problema com o Léo, e a gente trouxe mais um. Então, nós temos um número de 6 jogadores. Os volantes que a gente tem 4, o Arthur saiu, e a gente está de olho no mercado. Se achar jogador dentro das características e como oportunidade, jogador que venha com status de titularidade, a gente vai trazer. A nossa busca hoje é assim. A gente tem responsabilidades, a gente não vai inchar o elenco por inchar. Se está trazendo é porque tem algum critério. E o primeiro deles é o seguinte: só vai entrar se a gente entender que esse jogador hoje chega para chegar com status para jogar. É o que a gente diz, vem para resolver, vem para chegar e vestir a camisa. Claro que o dia a dia que vai falar, quem vai colocar, quem vai escalar vai ser o treinador. Mas essa é a nossa obrigação, dar uma peça com esse status. E aí, porque não tem jeito, não adianta só trazer e começar a acumular jogador, uma porque tem que pagar, outra porque fica mais difícil de gerenciar, né? Com um elenco muito inchado. Então, a gente está muito consciente, muito tranquilo em relação a isso. Desses que saíram agora na janela, que saiu do Vanô, teve o Vitor Gabriel, o Rezende, teve algum que o Ceará tentou impedir que saísse? O Arthur estava nos nossos planos, o Arthur teve uma proposta de fora, foi para ele importante. Não, eu sei que foi uma situação assim, era uma grana no caso do Arthur, no caso que o jogador já perde 30 anos, vai fazer o exterior, olhando na cabeça do atleta é mais do que natural. Mas assim, que o Ceará tenha tentado, tipo, Vitor Gabriel, eu sei que... A gente conversou muito sobre isso. Tentou falar com o Flamengo, por exemplo. Falamos com o Flamengo, mas aí também já saiu da realidade nossa, de hoje. Quando bota a grana... E assim, eu gostaria de ter vários cases desse Vitor Gabriel, porque ele performou, tem números e me deixou dinheiro. Então, assim, a gente conseguiu, foi sucesso total. O Vitor saiu de graça para a gente e deixamos com dinheiro no bolso. Então, se todos fossem assim, que maravilha seria. Mas a gente... E aí, assim, essas peças, o Luva, infelizmente não rendeu o esperado, ele chegou com uma expectativa enorme, né? Jogou muitos jogos de titular ano passado no Cruzeiro e conquistaram o título. Foram, né, uma competição
perfeita praticamente, não rendeu o esperado. Ele estava incomodado, muito incomodado. Até quando ganhou a Copa do Nordeste, viralizou o vídeo, ele dizendo que ia poder sair na rua e... Viralizou também ele dançando. Mas, na verdade, o incômodo dele era que ele queria ajudar. Ele estava incomodado com ele mesmo. Ele falou, pô, cara, não é possível. Eu não vim aqui para só compor ou não ir. Eu vim para jogar. Foi uma decepção para ele, então. Completamente. Foi uma decisão muito em cima dele. Ele falou, cara, eu não estou feliz. Não estou ajudando. Eu não estou ajudando. Não dá. Eu não me conformo que essa minha performance. Eu vou voltar. E aí a gente chegou num acordo e acabou indo embora pro xerife lá da Moldávia, né, onde ele já tinha jogado e até naturalizado. Nesse momento, até o dia de novo, né? Até o dia da gravação, a gente tá gravando numa terça. O Juliano é um homem ocupado, né? A gente grava aqui, Sim, dependendo sim. da condição também do nosso convidado. Até este dia, tem. A gente já falou, Orejuela e Paulo Vitor, os 2 laterais, Sidney, o zagueiro, veio do Las Palmas, da Espanha. E o Bissoli. E o Bissoli, que o Bissoli já tá jogando, né? Tem alguém que eu tô esquecendo? Não. Não. O Paulo Vitor. São esses 4. Não, o Paulo Vitor. Orejuela, Isso. Paulo Vitor, Sidney e o Bissoli. Isso. O Ceará vai trabalhar em cima dessas saídas, ou seja, um volante, o Luvanu um jogador mais pelo lado, o Vitor Gabriel um centroavante, mas o outro Bissoli já veio. centroavante, não, porque Não, porque já a gente teve o Kleber. o retorno do Kleber. Isso, a gente estava esperando. Então, assim, foi bem contadinho. Bem no momento. Marcou o julgamento do Kleber. Ok, vamos aguardar para ver o que vai dar. O Guto pode deixar que eu quero ele. É isso aí. Até você tinha perguntado, quando o Guto ele chega, ele fez um diagnóstico do que... E assim, é muito, muito próximo do que a gente entende. Então, assim, essas reposições que a gente está olhando, é o que ele pensa também. Então, assim, ele está satisfeito com o elenco, ele sabe que tem qualidade. O que a gente precisa, de verdade, é um pouco de paciência para que as ideias e os atletas assimilam isso e a gente comece a ter resultados. Não dá para pensar de forma diferente. Eu acho que a gente está muito alinhado com isso. Na verdade, sempre foi assim com os outros treinadores também. A gente fazia reuniões e vamos fazer um diagnóstico do elenco. O que a gente precisa, quem não tá, o que você acha que pode... E, por incrível que pareça, eu estava hoje até conversando com o João Paulo sobre isso. A gente, na última reunião que tinha tido, a gente apontou alguns jogadores possíveis saídas e Vitor Gabriel estava numa possível saída, porque a gente sabia que ia ter assédio. O Luvanu, a gente sabia que podia ter uma possível saída, porque estava incomodado. O Arthur, possível saída, porque estava incomodado também. E, na verdade, o Arthur tinha tido uma proposta no início da temporada para fora. E a gente não liberou. Ele veio, jogou, estava com o Gustavo, ele era titular. E aí, quando teve a mudança, ele perdeu um pouco espaço. E aí, está incomodado, rende menos ainda. Então, vamos chegar num acordo bom para ele, bom para nós. Vamos seguir a vida. E a questão Eric, porque a gente sabe que o Eric termina o contrato no final do ano. O Eric devia estar nessa lista aí. O Eric é o principal... Baita temporada. A gente no Eric a gente nunca nem colocou uma... Porque assim, o João, só o Eric só sairia... Pagamento integral da multa. Exato. Não tem como. O Eric é o principal jogador do clube e ele está em período de poder assinar pré-contrato. Então... Mas a gente também tentou, fez o máximo o possível dentro da realidade do clube, até acima disso, mas aí é uma situação que o Eric que precisava resolver. Né? De uma certa forma, o Ceará faz um investimento de manter o Eric para tentar o acesso, abrindo mão de qualquer... Até porque não receberia a multa integral. Exatamente. Eu acho muito difícil que acontecesse isso, que algum clube chegasse... Sabe o que eu acho mais difícil aí? Assim, aí é mais não é nem uma pergunta, é mais uma comentário. Opinião, né? Os caras ficam indignados quando... Pô, deixa o cara falar e tal. Mas até para dar tempo dele tomar um copo d'água. Qualquer valor que fosse pagar ao Eric, qualquer não, né? O cara chega com uma bagatela, a multa, beleza. Mas se o cara chega com 3 milhões... Não valia.
Quem tu vai trazer no lugar do Eric que tá totalmente identificado? Não sei se é esse o pensamento, né? perfeito. Você foi perfeito. E no momento parênteses é o que o Sport fez com o Luciano Juba. Você O vai, Sport está preferindo ter ele um retorno técnico. Eu, sinceramente, assim, não sei se o Juliano pode falar sobre isso, mas acho que o Eric olha, né? O Ceará tem possibilidade do acesso, mas ele olha a oportunidade de ir pro São Paulo, de ir para um grande. É inegável, né? Você jogar no São Paulo. O Dorival tá lá, o Dorival trabalhou com ele. O cara tem 25, 26 anos. O Eric é um cara que tem muito lastro para crescer. É natural que o cara se atraia pela proposta. E é natural que o Ceará, por mais que tenha brigado, ele vai querer. É a segunda vez na carreira que ele se destaca na Série B e o cavalo da Série A passa na frente dele. Foi justamente quando o Ceará traz ele do Náutico. E agora é outra situação, só que num peso diferente. Como é que tá sendo a relação com o Eric? Não, Juliano? super profissional. O Eric é só elogios, porque ele até, coitado, com essa indefinição, ele tá preocupadíssimo, estava preocupado. Realmente, pô, daqui a pouco eu perco um pênalti. Perdeu contra o Avaí, né? O que os caras estão falando? Teve uma coragem, personalidade, porque eu falei, o Eric não vai bater. Eu pensando, falei, não vai bater. Contra o Mirassol, Eu falei, pô, ele não vai se expor, já perdeu um pênalti ali pra quê? Tinha o Castilho em campo, o Castilho podia pegar. Bom batedor, falou, não vai. Ele foi lá, não. Eu sou o primeiro batedor. Bateu bem. E bateu do jeito dele, né? Foi muito bem. Sete pênaltis, 7-6 dentro. Então, assim... O Ceará tinha um histórico terrível e o Eric quê? parece que E muda, ele, né? na cabeça dele, ele quer entregar o Ceará na Série A. Então, ele falou, cara, o que acontecer... Primeiro, meu objetivo maior é entregar o Ceará. Aí eu tô tranquilo, independente se eu vou ficar ou se eu vou sair, para onde eu for. Então, ele está muito focado nisso. Eu acho que assim a gente precisava fazer um movimento em relação a isso, porque ele precisa de tranquilidade para continuar rendendo. Isso de ficar claro que se ele vai assinar um pré-contrato, se ele assinou, se ele vai para outro clube, o Eric é jogador do Ceará, ele está dando 110% no dia a dia e ele quer entregar o Ceará na Série A. Então, esse é o objetivo dele. Eu acho que a gente só vai ganhar com ele se a gente der essa tranquilidade e o torcedor também entender isso. O que vocês falaram, pô, ele é profissional, ele tem família, ele está fazendo a parte dele, o contrato ele está cumprindo, não tira o pé de maneira nenhuma, participa de todas as atividades e faz questão de estar em campo. E é interessante ver o Juliano falando também. O Ceará fez o que não mediu até esforço. Mais do que você usou essa expressão. Além do que eu acho que não seria razoável. Não foi falta de interesse ou, sei lá, esforço do Ceará em querer ficar de jeito nenhum. O João deixou muito claro isso em todas as entrevistas e na real, porque eu acompanhei muito as propostas, eu conversei muito com o Eric sobre isso e a gente... É uma decisão dele e a gente pode não gostar, mas a gente vai respeitar. Só para insistir nessa questão das contratações, eu falava do volante, um jogador de lado, são essas duas posições. Sei que você está falando que está estudando o mercado, mas mas se aparecer uma coisa extraordinária em outra posição, que vai somar, a gente vai tentar trazer. Certo. E saídas? Tem jogadores desse perfil que você falou. Eu sei que você também, de novo, né? Eu sei que você tem uma missão de também blindar os caras. Mas tem um cara que está muito exposto, que é o Danilo Barcelos. É um cara que, assim... e eu vou falar porque ele aparece no telão... Tem alguns, na verdade, né? Lacerda. Mas o Danilo Barcelos, quando aparece no telão da escalação, ele é vaiado. Assim. E aqui um parênteses. Vai ter personalidade, assim, lá longe. Um cara que... Assim, bate tem um pênalti na final de campeonato que ele está sendo vaiado desde o início do jogo, do jeito que foi. Não, eu tô falando do primeiro jogo da final do estadual. Do Ceará, porque ele tá sendo vaiado, tá 2-0 o jogo pro Fortaleza, pênalti pro Ceará. Ele que colocou a gente na briga. Vai lá bater, tem muito cara por aí. Não, e bateu muito bem. Eu vou falar... E lá em Recife, e depois em Recife ele bate primeiro, perde, volta. É porque ele teve a falha no gol ali, né? Que saiu. Exato, ele tinha acabado de entrar. Até porque acho que assim, ele estava conseguindo mudar um pouco isso, trazer uma vibe diferente para ele. Infelizmente aconteceu aquilo ali e ele friozaço. Esse cara, para mim, é um exemplo. Ele é profissional ao extremo. Ele puxa a fila, ele incansável. Ele tá
se coloca à disposição. Ele teve uma torção de tornozelo, pezão inchado. Não. Eu vou. Cara, ele impressionante. Que profissional. Que cara exemplar. E pra gente ele é extremamente importante no dia a dia. Extremamente importante. Eu não, quem escala é o treinador. Mas eu tenho muito orgulho de ter ele no nosso elenco, porque ele é um cara que ele contagia os atletas no dia a dia. Mas pode ter saída, assim, não estou falando especificamente do Danilo, mas... Não, então, assim, se chegar alguma proposta que seja tão interessante para o atleta, para o clube, a gente vai sentar e vai estudar. Mas, a priori, não. E não seria um cara que você abriria mão de ter no grupo, então? Não, a princípio, não. Eu acho que ele tá... Só se ele não... Como foi o caso dos outros, né? Exatamente. Não, eu primeiro, assim, não tá legal para mim. Estou me sentindo incomodado, não quero. Aí a gente vai sentar, vai analisar, vai ver se é possível ou não. Uma das coisas que a gente observa de fora é essa relação do torcedor com algumas peças, né, com alguns jogos e etc. Na entrevista que vocês... Entrevista, né? Não foi mais um... Não sei se foi pronunciamento, né? Um balanço que você e o ABC chegaram. E uma das coisas que vocês falaram bastante lá, eu confesso que eu fiquei bem atento a tudo que... Até porque esse negócio de online, né, a gente assiste de longe, né? Tinha gente nossa lá. Uma das coisas que vocês falaram, e aí eu quero fazer... Por que eu tô falando isso? Eu quero falar da relação do torcedor com o time, né? E não é comum o Ceará perder tantos jogos em casa, e principalmente tomando muitos gols. O Ceará até perdeu jogos, mas não é aquele time de perder muitos gols. E uma das coisas que vocês defenderam, e a gente até... Eu fui uma das pessoas que, no ar, falei que eu não concordava mesmo, assim, que aqueles gols tinham sido coisa muito pontual. Guarani, Vitória... E assim, se a gente for olhar, eu não acho que seja, pela quantidade de jogos, Juliano, sejam coisas pontuais. Acabou se transformando numa coisa maior do que era. Uhum. Essa falta de paciência que você falou algumas vezes aqui do torcedor, né? Precisamos de paciência. Você acha que tem a ver com isso, assim, com essa falta de bons jogos em casa? Como foi o jogo contra o Botafogo, né? Quiçá que tenha sido contra o Vila Nova, a gente tá gravando um dia antes, né? Você acha que tem a ver com isso? Completamente. Mas eu acho que falta paciência, inclusive, dos atletas. Eu acho que esses resultados em casa... porque, assim, nós tomamos 3-0 do Guarani sem público. Isso, verdade. 2-0 do Vitória. Então, assim, eles sabem da qualidade que eles têm. E isso é uma coisa que a gente vem conversando muito internamente, porque nós temos um elenco muito qualificado, mas agora é a hora de ralar a bundinha no chão. Essa é a verdade. Nós temos que dar a vida. Dar a vida. E eu não estou falando que eles não dão, não. Porque eles se esforçam o máximo. Mas a prioridade agora é essa. E aí vai aflorar a qualidade que eles têm. Vai fazer a diferença. Então, a gente sabe do elenco que a gente tem. Confia demais, mas agora... é vontade, é mostrar, é o que a gente fazia nos clássicos, botar a faca entre os dentes. Parecia outro time, né, Juliano? Assim, o Ceará nos clássicos esse contra ano... Contra o Sport também. Exato. Até naquele jogo da primeira fase que o Ceará ganha com o Sport, na minha opinião, jogando melhor, mas não era aquela história de jogando melhor porque o outro não tá se esforçando, brigando, tentando. O 3-2 no PV. 3-2 no PV foi um grande jogo. O Sport... Pois eu acho que o Sport jogou melhor, mas jogou bem, o Ceará brigando. Que a gente tinha uma característica, né, assim, de começar o jogo muito forte, e a gente teve a felicidade de fazer os gols muito rápido. Não, eu acho que eu nunca vi na vida um time que marcou tanto gol antes dos 15 minutos como o Ceará desse ano. Impressionante. E eu vou falar para você, isso aconteceu até com o Barroca. A gente não conseguia fazer gols no segundo tempo, no início do segundo tempo. E a gente começou a identificar isso e começou a colocar como meta. Quando identificamos e colocamos como meta, no jogo seguinte, 5 minutos, gol, segundo tempo. Eles fazem, eles têm condição. É estímulo e eles entenderem. Faca nos dentes. Eu tenho certeza absoluta que esses caras, eles... 22 finais, 21, né? Agora, 21 finais. Esse é o que a gente tem que estar pensando. A gente tem as nossas metas internas, a gente sabe
Qual é a projeção de pontos que se trabalha hoje? Eu sei que no primeiro do campeonato o G4 pontuou muito mais do que a média histórica. Isso. Eu ainda fico com 65, 66 pontos. O ano passado, o terceiro e o quarto com 62, mas eu acho que 65, 66 vai entrar com tranquilidade. Ainda pensando hoje, se repetirem o turno, vai estourar isso aí. Mas eu não acredito que vai acontecer. Agora, o segundo turno, ele vai ter uma pontuação menor. Isso mostra também que nós vamos ter que fazer o anormal, porque nós precisamos fazer um retorno muito melhor do que o turno. Hoje o Ceará tem 25 com 17. Né? Quem sabe a gente não esteja gravando o Ceará com 28 já, né? 28 com 18. Ele teria que fazer um segundo turno, porque ainda tem um jogo do Juventude, mas teria que fazer um turno melhor do que foi tem que ser um turno de cara, se a gente conseguir os 6 pontos, e se Deus quiser a gente vai conseguir, a gente vai dizer 31. Se a gente fizer o 31, vai 62. Não é o suficiente. Não acredito. Mas vocês têm total consciência que mesmo ganhando esses 2 jogos, o Ceará tem que fazer um segundo turno melhor do que o primeiro. Né? E vamos combinar. A gente aqui. Eu acho que nós temos condição de fazer. A gente está falando desde o começo. Né? O Ceará pode render mais. A gente está criticando, a gente está pontuando. Se o Ceará fizer um turno melhor, ele vai fazer mais pontos. Né? A lógica é essa, né? Se a gente não fizer, que merecimento que nós vamos ter, ou estamos querendo algo como, né? A verdade é que tem os times que estão, os 5 primeiros, eles estão pontuando muito, né? Vila, Criciúma, Sport, Vitória e Novo Horizontino. Mas você vê que agora começaram... oscila mais, você né? vê o Criciúma começou a oscilar. O Novo Horizontino, que vinha de 7 vitórias consecutivas, vem de 4 jogos sem resultado, sem vitória. Isso. O Vitória oscilando. O Sport, com 3 jogos sem vitória. 3 jogos. Então, assim, é natural que vai ter essa queda. A gente precisa bicar o avião, né? E aí, a hora que entrar no G4, nós estamos próximos, nós temos 6 pontos aí, são 2 vitórias. Tem bastante gente dentro, no meio, mas eu acho que a gente tem totais condições de nós dependemos só da gente. É o que nós estamos falando aqui. Independente dos adversários, nós temos uma pontuação. A gente nota muitas vezes o torcedor desanimado, mas internamente o Ceará trabalha com nós vamos subir. Com certeza. Não podemos nem pensar de outra maneira. Nós temos 22 jogos. São 66 pontos em disputa. Nós temos 25. Então, se eu preciso de 40 pontos para chegar a 65. Em 66 disputa. Se a gente tiver 13 vitórias... Metade dos jogos. 13 vitórias vai dar o quê? 41 pontos. Nós vamos estar na briga. Em 22. Eu até brinquei e falo para eles, não é possível que a gente não vai estar. Não é pelas vitórias. É pelas derrotas. Nós não vamos conseguir perder isso aí. Se a gente perder, você imagina como vai ser isso aqui, gente. Então, nós temos que ser o seguinte, nós temos que lutar, e a gente sabe que a gente tem condição, e isso ficou claro, eles sabem que é o seguinte, se der o máximo deles, nós vamos conquistar. Então, a gente... É o desafio nosso, é um desafio de verdade. Eu estou muito, muito feliz de poder estar aqui e ter isso... Porque, assim, eu até brinco lá, eu falo assim, poxa, todos os adversários falam que a gente é franco favorito, que o nosso elenco é disparadamente o melhor da Série B. Aí eu falo assim, facinho, né? Então nós vamos chegar, nós vamos conquistar, nós vamos ser campeão na manha, tranquilo. Só eu sei o tamanho da dificuldade diária que é gerenciar isso tudo e a gente não está em 10º no campeonato. Então, assim, nós temos que fazer e a gente vai, eu até falei, vai fazer uma temporada perfeita, porque... Perfeita não, porque nós fomos vice-campeão, mas imagina se tivesse sido o campeão ali, que a gente tinha condições de ter sido. Tomamos um gol aos 50 minutos do segundo tempo, que não levou aos pênaltis, né? A gente estava vencendo 2-1 e aos pênaltis. 42. Tem o gol do Lucero no primeiro tempo. Tem o gol no final do primeiro tempo. Aí... você está falando da final da Copa do Nordeste? Não, na Copa do estadual. Do estadual, Tem o gol do Caleb, que já o final do primeiro tempo e o gol do do o Caleb. segundo é 42. Mas fomos bem competitivos, podíamos até... Foi. Fomos campeão da Copa do Nordeste
pô, o ano perfeito. Se eu subir... Só a Copa do Brasil talvez Mas, tenha... mesmo assim, com certeza, porque a nossa meta era a terceira, no mínimo a terceira fase, mas como a gente já conquistou a terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, eu vou até falar assim, pô, Entendi a lógica. que perfeição. Pô, legal. Mas o porque título da Copa do Nordeste já te coloca na terceira fase ano que vem. Exato. E aí, poxa, se a gente chegar... Porque a Copa do Brasil tem a parada da grana, grana também, né? Você perde pro... O Ceará é melhor do que 8 anos. Sim. Não dá pra... mas aí, infelizmente, foi uns pênaltis, né? Até acho que a gente poderia ter tido um resultado melhor naquele jogo. Um jogo só, também tem esse complicador. Pegar sempre o adversário a Copa fora do Brasil, de casa. Né? A Copa do Brasil é assim também. 8 anos tinha passado pelo Corinthians nos pênaltis, poucos dias Tava numa antes. fase... Não, tinha tirado Tudo São dando Paulo. certo. Tinha tirado, São Paulo e depois pegou o Corinthians. Ituano na melhor fase do Ituano também na temporada. Né? Juliano, uma das críticas que a torcida do Ceará fazia muito ao Robson era o fato de ele ser talvez muito centralizador. A gente perguntou isso para ele aqui e ele falou, bom, ele explicou o que ele acha que é centralizar, o que é delegar e etc. Como é que tem sido essa relação com o João Paulo, o novo presidente do Ceará, com o Albeci, um cara que também tem ganho a primeira oportunidade aí na carreira como diretor, que não é uma missão fácil. Pegar um Ceará do jeito que ele pegou não é para... Tem que ter coragem, né? Porque ele é telhado de vidro que chama, né? Tudo é porrada. A gente mesmo, assim... Eu sempre falo da gente porque é muito fácil a gente dizer dos outros, né? Mas a gente bate, a gente também critica, contesta, contesta, etc. Claro. Como é que tem sido essa relação com esse departamento? Como é que tem sido a relação com os departamentos do clube? Análise de desempenho, comissão técnica, o staff permanente do clube? Como é que tem sido esse aporte? Muito boa. Vocês têm liberdade? Total. Mas, assim, tudo que a gente faz é construído em 6 mãos mesmo. Não é o Juliano, ou não é o Albeci, não é o João Paulo. A gente troca ideia e aí a gente toma uma decisão. O núcleo hoje são vocês 3. Isso, o núcleo é os 3. E, assim, a relação com o staff é ótima. A gente tem um staff muito qualificado mesmo. Acho que a gente ganhou muito com o Marcos Valadares, com o Rodrigo Leitão, que são os auxiliares da casa. A qualidade de trabalho, entendimento é acima da média. Na parte física, a gente está muito bem servido com o Balalai, com o Roberto e agora com o Juninho que chegou. Eu vou falar só do que é o nosso staff ali. Do fixo, né? Isso. Permanente. Mas a fisiologia, os processos, o Pedro, o Felipe, departamento de mercado com o Walter hoje. A gente está também com o... Até esqueci o nome dele, acabou de chegar, o menino da base, muito qualificado, o Diego. Muito qualificado. Análise de desempenho com o Tadeu e o Alcino. Os caras trabalham pra caramba. Pra caramba. É impressionante o que o nosso staff entrega. Os processos de dia a dia tá muito alinhado, muito. Eu acho que, assim, acredito que até surpreendeu o Guto da última passagem que ele teve para agora. Eu acho que tem muita mais qualidade, eu acho. Eu não estava aqui, mas eu tenho certeza, porque, assim, o nível de exigência, por exemplo, do Barroca em relação a isso, é elevadíssimo, porque ele trabalha para caramba. E os caras conseguiam atender e a gente está... O Guto está atendendo muito bem. Eu acho que teve aqui também, em relação... Eu não estava na primeira passagem do Guto, mas ele trouxe um auxiliar português, que é uma cerejinha na comissão dele. Ele está... Me surpreendeu muito o nível da comissão. O André eu já conhecia. Trabalhei com o André 15 anos atrás, lá no São José. Contratei como treinador em 2008. Ficou conhecido aqui como o homem das bolas paradas, né? Ele faz isso, que é o responsável. Mas a gente está muito qualificado, cara, muito, de verdade. E em termos de estrutura, sem contar o nosso departamento médico, que é de excelência, fisioterapia, nutrição.
o Ceará hoje não perde para... Tanto é que o Palmeiras fez uma matéria de todo o departamento, né? E todos os processos. A gente tem todos os processos lá, todos. Muito bem definido. A gente precisa dos resultados e a gente espera que esses resultados venham. Eu já ia perguntar isso, né? Frustra um pouco, o Juliano, não ter esse... Assim, vocês terem todo esse aporte internamente e tudo mais e não ter os resultados para meio que validar todo esse trabalho, assim, quando você vai deitar ali, pô, velho, como é que pode? Os caras estão batendo na gente, a gente tem tudo isso. Infelizmente, o futebol é isso, né? Parece que só valida com resultado. Por isso que eu acho que... E acho que esse é um erro nosso mesmo, né? Não é da imprensa, não é do torcedor, é nosso. A gente tem que mostrar o que é feito. Eu costumo falar lá que você tendo seus critérios bem definidos, você não erra. Pode não dar certo, mas você não erra. Eu deito a cabecinha no travesseiro tranquilo, porque a gente fez com critério. O nosso processo de dia a dia é muito bem feito. Então, assim, infelizmente, o resultado a gente não controla. Eu quero ganhar, mas eu não vai dizer quem é o Juliano pelo resultado só. Se o Juliano trabalha direito, ou é bom ou é ruim, porque ele teve... graças a Deus, eu sou um cara abençoado mesmo, que desde 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, eu conquistei alguma coisa em todos os clubes onde eu passei. Você subiu com o Sampaio, subiu com o Criciúma, foi campeão Sampaio, estadual. Eu fui campeão estadual subi com o Sampaio, fui campeão estadual com o Sampaio, subi com o Criciúma, fui campeão estadual com o Criciúma, da segunda, porque eles estavam na segunda. Os dois da C para B, os dois acessos. Os dois da C para B. O título do Sampaio Maranhense e o do Criciúma foi da B, da Série B do Catarinense, que era onde o Criciúma estava. Fui campeão do interior com o Ituano, fui campeão da Copa São Paulo com o Corinthians, em 2017. Fui nos dois. Para trás. Né? Isso. Então, sim, e 18, Copa Paulista com Ferroviária. Eu tenho orgulho já de falar que nós fomos campeão da Copa do Nordeste com o Ceará. Eu não quero parar por aqui, eu quero conquistar muito mais. Mas eu tenho... Porque o grande objetivo, eu vim aqui para a gente subir para a Série B. Para a Série A, desculpa. Agora, você falando aí da tua trajetória, a maior pressão é aqui? Com certeza, com certeza. Não é... Eu, de verdade, eu vejo muito pouco rede social... imprensa, eu vejo muito pouco, mas eu sei o quanto ela interfere no dia a dia, principalmente pelo fato da questão política do clube, e eu entendo que é assim, eu entendo. E é um clube de massa, é muita gente, o Corinthians tem uma familiaridade aqui, né? É muita gente também. E lá a parte política também é muito bem aflorada. Mas como lá, eu porque aqui era do profissional, né? Na base, que já é uma pressão enorme, mas aqui, sem dúvida nenhuma, isso é bem aflorado. E logo pegou o contexto que o Juliano pega, né? Também, é bem pesado mesmo, o Ceará realmente... Mas é o que eu falei, né? O que é legal, claro que é em outro contexto, o tamanho, mas eu cheguei no Sampaio depois de um descenso, nós conseguimos acesso, cheguei no Criciúma depois de um descenso, conseguimos acesso, e se Deus quiser, cheguei no Ceará depois de descenso e vamos conseguir um acesso. É isso aí, terminar o ano dessa forma. A gente vai para a reta final, Juliano. Só antes, para a gente matar esse assunto de negociação, a vinda do Paulo Vitor fez com que 2 jogadores da base do Ceará fossem para o Inter. Tem isso do Gabriel Amaral e do Davi, né? São 2 jogadores. Qual é o objetivo do Ceará? É dar rodagem? Como é que é a ideia? Na verdade, o Davi fazia parte do nosso elenco, mas com muito pouca oportunidade, até pelos jogadores que a gente tem no nosso elenco.
Então, como a gente entendia que não era para ele este momento agora, existiu essa possibilidade de fazer essa parceria com um valor estipulado, que também é um objetivo do clube. Nós dependemos de vendas, né? E Pode falar qual é o valor estipulado? é R$ 1 milhão em 50%. E o Ceará ficaria com os outros 50%? Exatamente. Então, um time que quisesse comprar o Davi pagaria 1 milhão por 50%, o Ceará ficaria com 50%. Isso. Beleza. Então, assim, a gente nem está preocupado com esse 1 milhão e sim com os 50% futuros. Se eles aportarem, quanto vai valer os nossos 50%? Entendi. Né? Então, eu A acho... lógica é essa. Né? eu Os acho- dois, o Gabriel também é nesse Gabriel, mesmo... é no nesse mesmo perfil. Os dois são emprestados por 1 ano. Se não foi lá, não performou, não querem aportar, não tem problema, volta com mais experiência, com uma rodagem maior. E a gente, sim, vamos continuar fazendo o nosso trabalho de dia a dia com eles. Aliás, o que é que tu pode falar da base do Ceará do que tu já viu? O Ceará foi um clube que nos últimos anos apostou, investiu, comprou um CT para isso, CT que já existia há muito tempo, modernizou ainda mais o CT, mas o torcedor não vê muito efeito prático, aquela coisa. Ele tem que ver no time profissional. O torcedor, é a visão do torcedor, né? Se você tá com um torcedor, ele vai te falar, pô, mas desde o Felipe Jonathan e do Arthur Cabral que ninguém joga no time de cima. Eu acho até que o Ceará tem um zagueiro aí para anos. Que eu acho o David Ricardo acima da média do que você vê de zagueiro canhoto. Sou fã do moleque. Mas o momento de Série B complica a chance da base ter mais chance? Eu acho que sim. Eu até já falei sobre isso, até fui criticado por isso, mas eu acho que não dá para a gente passar uma responsabilidade para eles. Uma competição tão dura como é a Série B, né? Você vê quantos jogadores rodados a gente tem e tá difícil, né? Então, assim, não vão ser eles, a gente precisa do resultado e não podemos correr um risco de colocar um jogador e não ter esse resultado. E eu acho também, que eu acredito muito, que o clube precisa colocar jogadores no mercado. A gente não vai conseguir absorver esses jogadores para o profissional. Não é do dia para a noite. Então, acho que para sustentar a base e a base do Ceará, eu particularmente, eu trabalhei em base, ele tem uma captação muito boa, porque o perfil de jogadores da base do Ceará é para o mercado está de olho mesmo, sempre. E o Ceará tem feito dinheiro com a base, né? Saíram bastante jogadores da base do Ceará. Então, acho que tem feito um ótimo trabalho, sim, conquistando resultados bons, mas eu acho que o mais importante é que está conseguindo se pagar e fazendo a roda girar. O Juliano falou de jogadores aí que a Série B é muito física, né? Muito dura. E aí a gente lembra do Pedro Lucas, Pedrinho, esses caras sentindo pouca minutagem, talvez pela característica, Juliano, de física, assim. O Ceará fez um investimento no Pedrinho, vou falar do Pedrinho. Não, eu digo assim, fez um investimento de trazer, porque ele foi muito bem, ele foi bem no Volta Redonda e tudo mais, né? São jogadores, porque o torcedor também... O torcedor quer falar também do Eric Pulga, né? O torcedor fala também, e eu acho o torcedor ele tem total direito de opinar. Ele fala muito de jogador que tá fora, né? É um grande fenômeno. Quando o time não tá bem em campo... Quem tá fora é craque. Quem tá fora é que deveria jogar. É o Pedro Lucas, é o Pedrinho, que tem pouca oportunidade, o Pulga. O que é que você pode falar desses caras, Juliano? Eu acho que são dois potenciais enormes, que são ativos do clube e que a gente tem que estar tendo esse cuidado para não jogar. É jogador do Ceará. Eles entendem isso, Juliano? Talvez eles se ficam... Também frustrados. Eu acho que faz parte também. O cara ficar em... Pé da vida, porque não quer jogar. Eles querem. E eles sabem que tem qualidade para jogar. Eu acho que, assim... O Guto agora 3 jogos que ele fez, né? Ele foi até perguntado na coletiva sobre então, isso. Assim, né? não dá. São escolhas. A gente já estava conversando fora do ar, né? Ele justificando a ida do Igor, as funções que ele tinha. Então, assim, a gente tem que ter calma, paciência. Nós não vamos resolver o problema do ano passado do dia para a noite. Nós não vamos resolver o que estava errado do Mourinho do dia para a noite, do Barroco do dia para a noite. Não dá. Senão a gente vai começar a atropelar o processo e não vai sair do lugar. A gente tem que ter
paciência, continuar acreditando. Eu estou bastante convicto nisso. O torcedor, para a gente, é fundamental. Fundamental. Eu estou bem tranquilo, entre aspas, né? Porque eu acredito muito, mas a gente não consegue pensar sem o torcedor nos apoiar, porque ele vai fazer diferença completamente. A média do Ceará hoje é de 27.724 em 4 jogos. Então, É uma das coisas que aí ninguém pode reclamar, que o torcedor Não, do de Ceará não forma está lá, alguma. né? o torcedor colocou 37 mil mulheres com Crianças crianças. e PCDs. Cara, é recorde no Brasil. Não tem como. É fantástico, fantástico, fantástico. É só bater palma para o torcedor. Nós temos as nossas responsabilidades, nós temos que dar a vida ali, correr atrás mesmo de pontuar, e tenho certeza que vai ser de 40 para cima. A hora que a gente entrar no G4, por exemplo, lotação perto da lotação máxima todo jogo. Assim, embalar o Ceará, aí vai se prepare que realmente o Castelão vai ficar pequeno. Última pergunta, pelo menos da minha parte, Juliano. O Ceará tem bala na agulha? Porque vai entrar uma grana aí do Vina, né? O Vina vendido pro futebol Al-Razan, se eu não estiver enganado, da Arábia Saudita, o time que está subindo lá para a primeira divisão. A gente sempre se atreve a tentar se pronunciar corretamente sem saber, H-A-Z-M. Mas se não for Razan, é bem agora pertinho isso, viu? Não, agora E o cara, eu acertei pelo menos o Al, né? Al-Razan. o Al é bem E também tem a grana da Liga, né? Tem bala na agulha aí para fazer investimentos mais ousados, com a palavra que você usou. Eu sei que tem oportunidade de mercado e tudo mais, mas o grande objetivo do Ceará é subir. A gente já passou aqui esse tempo todo falando sobre isso. Mas talvez chegue um momento que, vamos investir aqui. Na verdade, o Ceará já faz isso. Claro que não vai comprar ninguém, não é esse o objetivo, mas pagar um salário fora da realidade de Série B, está pagando. Então, assim, abre-se o leque muito mais do que outros clubes aí. A gente, tanto é que nós trouxemos jogadores de Série A. Né? O Bissoli é um caso, né? O Orihuela é outro caso. Porque tinha clubes de Série A que gostariam de ter esses atletas. E a gente foi competitivo com eles. Imagina a Série B. Os jogadores têm uma preferência de vir, quando for para a Série B, para o Ceará. O Ceará é um ótimo pagador. O Ceará paga em dia. O Ceará tem estrutura. O Ceará tem camisa. E uma torcida gigantesca. Então, a gente está brigando mesmo de igual para igual aí com times de Série A. Nem na Série B não batem na gente, não. Muito difícil um jogador não escolher vir para o Ceará. Muito difícil. Não, você fez a última pergunta. A minha última pergunta seria até para relaxar um pouco mais o clima, né? A gente está terminando o programa. Como é que está sendo a experiência de morar por aqui? Eu sei que você já trabalhou no Nordeste, trabalhou em São Luís, que é uma cidade belíssima, por sinal. Mas como é que está sendo a experiência por aqui? Eu estou adorando. Infelizmente, eu não consegui trazer a família, porque também tem os compromissos lá. Mas, claro que se as coisas acontecerem e der tudo certo, é um lugar que a minha mulher adorou. Ela vem uma vez por mês aí e, com certeza, a gente gosta muito daqui e eu tô adorando. Falando nisso, eu vou abrir um pouco mais essa questão extra-campo. Tá dando para aproveitar a cidade? Você diferente do Luvanor, tá conseguindo ir no shopping? Não, o máximo que eu vou é em shopping. Mas eu infelizmente, CT, apartamento, CT. Eu não consigo. Não consigo. Até bom, assim, porque como eu venho sozinho, aí eu não atrapalho eles, entendeu? Porque a minha mulher, quando vem, ela é minha filha, meu filho não veio ainda, mas... Você tem um casal, né? Eu tenho um casal, tenho o Cauã de 25 anos e a Pietra de 15. Já são bem grandes, né? E aí o Cauã ainda não veio, mas porque eu tenho negócio lá em São José e ele que cuida. A Pietra vem com a Ellen e eles adoram. Aí vão aí Beach Park, aproveitam, vão conhecer as praias, eles aproveitam. Você ainda não. Eu fico ele quer aproveitar só depois do G4. E aí vai valer a pena, viu? 2 vezes. Mas o que você falou, até você estava comentando
do Albeci e do João, eu queria até deixar muito, assim, o que eles se dedicam, e o Albeci, principalmente, que está 24 horas ali. O João também, é que o João, fora, ele, CBF toda hora, liga são, cara, presidente não dá para ficar só no 100% do porque futebol. Ele tá com a parte administrativa, claro. tem parte financeira, tem claro. E o Albeci, cara, são abnegados mesmo, os caras, não ganham, se dedicam 100% do tempo, e assim, eu fico de verdade, cara, que injustiça, porque eles só querem o bem do clube, se doando o máximo, e são criticados, vocês falaram, telhado de vidro, porrada, mas é o ônus do que a gente ama fazer, né? E tá no futebol. São torcedores, até falou, vocês que são profissionais do futebol, vocês, se conquistar ou não, você vai pegar uma hora, um dia, daqui a um ano, 10 anos, 5 anos, você vai para tua casa ou vai para outro clube. Mas nós que somos daqui, se eu não conquistar, eu não saio na rua, né? Então, assim, é complicado. Então, eu fico chateado por eles, porque eu sei o quanto os caras se dedicam, o quanto eles são do bem e querem fazer a coisa acontecer. E, infelizmente, o resultado a gente não controla. Já conquistaram, porque é importantíssimo a Copa do Nordeste. Financeiramente, para o clube foi importantíssimo, né? Deu vaga aí já na terceira fase da Copa do Brasil. Então, acho que pouco de paciência e que os caras eles querem o melhor do clube, sem dúvida nenhuma. Juliano, fica a nossa torcida aqui, né? De fato, eu costumo dizer que quem acha que a gente torce contra não sabe do que é que a gente faz, né? Não sabe o que é que a gente faz. O nosso produto de trabalho é o futebol cearense. O José Cunha, que trabalha com a gente, fala muito. Nós estamos inseridos no contexto. É importante para a gente, para vender patrocinadores, para tudo, que os times daqui sejam relevantes nacionalmente. Quem achar que a gente a gente quer o Ceará na Série A ano que vem, quer bem. A gente quer voltar a estar trabalhando com os dois em competição sul-americana, como já aconteceu. Já aconteceu. Então, assim, só para deixar isso registrado, eu sei que a gente, às vezes, eleva o tom, eu sei que a gente pega pesado em alguns momentos, mas isso não quer dizer que a gente não torça, que a gente não espere, não deseje o melhor para o clube, porque eu falei, ainda que fosse uma questão de torcer ou não torcer, seria burro com o nosso próprio trabalho, né? Então, assim, só por nós a gente já torceria, né? Mas, enfim, fica a nossa torcida, desejar que realmente as vitórias venham, os resultados aconteçam, que no final do ano a gente possa estar aqui dando espaço para o Ceará, né? Mostrar o Ceará com acesso, com conquistas e etc. E o canal está sempre aberto, o Futebolês está sempre aqui de braços abertos para receber você, a Albeci, a diretoria do Ceará, os jogadores do Ceará. O Abreu está aqui com a gente também, o pessoal da comunicação sempre atendendo a gente bem. Então, espaço aberto, canal aberto. Não deixa de falar do Israel, não, né? Porque ele tá dançando tango na Argentina, que você não vai falar do Israel. Israel, não, e se a gente for falar todo mundo, né? Israel, Abreu, Matheus. Tô esquecendo alguém, o Abreu? O Vitor, né? O Vitor também tá sempre com a gente. Então, reforço isso. Canal aberto, Ceará tem total liberdade aqui com o Futebolês. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui também ser um pouco telhado de vidro, né? Também ouvido a gente, perguntas e etc. Não, eu que agradeço, Renato. Eu de verdade fiquei feliz em vir. Eu já sabia da qualidade do programa de vocês e seria ótimo. Até aproveito para abrir. Eu gostaria muito, de verdade, de que vocês conhecessem um pouco mais o nosso dia a dia. Não adianta a gente vir aqui falar e eu não sou bom de palavras também. Então, a gente precisa, no dia a dia, acho que dar mais argumentos para vocês. Não adianta a gente falar, está sendo criticado, não é justo isso, aquilo, mas a gente não dá esse argumento. Então, acho que isso é o mais importante. O clube está aberto. A hora que vocês quiserem, a gente bater esse papo, falar o porquê que a gente está fazendo isso ou aquilo. Então, Caio, reforço aqui o convite e dizer que a gente gostaria mesmo porque é vocês que vão fomentar e falar aquilo que está sendo feito
e poder validar, assim, se o nosso trabalho está sendo bem feito ou não, não só pelo resultado, né? Que o torcedor, ele infelizmente, o que ele consegue ver é o jogo, e às vezes o resultado não vem, então serve ou não serve. E eu acho que é muito mais do que isso, né? A gente procura fazer as coisas com critérios, pensando no clube. A gente tem muita responsabilidade, então reitero o convite e agradeço de verdade de ter vindo aqui e poder, se Deus quiser, no final do ano a gente tá sorrindo aí. É isso. Valeu. Mais um pra conta. Juliano, Um abraço. obrigado para você. Valeu, Juliano. Muito obrigado. E a galera que acompanhou até agora, deixa o like, comenta aí no YouTube, manda para geral. Tem muito Pede corte pro aqui. pessoal sugerir entrevistado. Sugerir entrevistado também. O João Paulo deve estar na lista, né? O próprio ABC também. Só aí já são 2. Tem muita gente também envolvido nos bastidores do Ceará que às vezes o pessoal não conhece, o pessoal do departamento de análise, de desempenho e etc. Enfim, deixa aí nos comentários. Muito obrigado, continua compartilhando, vai ter muito corte aí, essa conversa vai render bastante. Um abraço, muito obrigado. No próximo sábado a gente tá aqui de volta com o Papo com o Futebolês. Obrigado mais uma vez pelos presentes, a gente vai guardar com muito carinho. É isso, até a próxima, tchau, tchau, gente. Papo com Futebolês. Oferecimento overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Casas Alves. Construindo sonhos com você.